Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. A cada programa, cada música, mensagem, oração, nós fortalecemos a nossa amizade e eu me alegro com isso e louvo a Deus por esse privilégio de estar sempre com você aqui no programa A Voz da Profecia. Livro do profeta Daniel. De todos os 12 capítulos do livro do profeta Daniel, o capítulo 4 é o único que não foi escrito por ele. O autor é o rei Nabucodonosor. Eu quero ler com você agora, Daniel capítulo 4, versos 1 a 3. O rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Fica claro que essas palavras se constituem numa proclamação real, um tipo de testemunho pessoal ou uma carta aberta do rei aos seus súditos. Esse testemunho reflete os sentimentos do rei quando sua plena faculdade mental foi restabelecida. Vamos aos versos 4 e 5 agora. Está escrito: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. A princípio, Nabucodonosor diz: eu estava feliz, tranquilo no meu palácio. Nabucodonosor reinou 42 anos e certamente os eventos mencionados aqui no capítulo 4 ocorreram na segunda metade do seu reinado. Tudo estava calmo até que um sonho o perturbou. Os babilônios costumavam ver significado nos sonhos e por isso Deus usou sonhos para revelar suas mensagens. Ao acordar e se lembrar do sonho, o rei pressentiu que poderia significar algo ruim para si. Na sequência da leitura dos versos 6 a 18, o rei ordena que todos os sábios da Babilônia venham à sua presença. Ele conta o sonho e pede uma interpretação, porém eles não podem revelar o significado. Talvez tenham imaginado que a conclusão seria algo ruim para o rei, mas como tinham o costume de adular e não dizer nada que fosse desagradável, preferiram se calar. Então Daniel, o homem de Deus, é chamado e o rei conta o sonho. E ele diz a Daniel: eu vi uma árvore enorme, que podia ser vista desde os confins da terra. Seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos os animais. Animais selvagens e aves se abrigavam nela. Então vi um santo que desceu do céu e gritou: derrubem a árvore. Cortem seus ramos e folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão nela.
Mas o toco com as raízes deixe na terra, amarrado com correntes de ferro e bronze. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu junto com os animais. Agora vamos ler os versos 16 e 17. Eu estou citando Daniel, capítulo 4. Que o coração deles seja mudado, que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Veja que ao terminar o relato do sonho, o rei então vai pedir a Daniel a interpretação. E Deus, em sua sabedoria, usa metáforas, parábolas, como veículos de transmissão da verdade. Dos versos 20 a 26, Daniel, orientado por Deus, explica o significado do sonho. E ele diz: a grande árvore que você viu é o Senhor mesmo, o Senhor que cresceu e se tornou muito forte. Quanto ao santo que o Senhor viu descer do céu, e disse: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes, e que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o Senhor, ó Rei. Quanto ao que foi dito que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. O profeta Daniel disse: o seu reino voltará a ser seu. Surge uma pergunta: por que o rei, em sua loucura, não foi morto? Ou por que seus ministros de Estado não colocaram outra pessoa no trono enquanto Nabucodonosor esteve incapacitado? Uma explicação: os supersticiosos daquela época acreditavam que todos os distúrbios mentais eram causados por espíritos malignos que assumiam o controle de suas vítimas. Se alguém matasse o insano, o espírito se apoderava do assassino ou instigador do crime. E se sua propriedade fosse conquistada ou seu cargo ocupado por outro, uma terrível vingança recairia sobre os responsáveis pela injustiça. Por isso, pessoas insanas eram removidas da sociedade e não eram incomodadas. Mas aí, o profeta usado por Deus faz um apelo ao rei Nabucodonosor. Daniel 4, verso 27 está escrito: portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Um princípio divino foi comunicado ao arrogante monarca. Os juízos divinos podem ser evitados mediante arrependimento e confissão. Essa mensagem permeia toda a Bíblia. Deus enviou ao rei uma mensagem de juízo, mas lhe deu um ano inteiro para se arrepender e evitar a calamidade. Nós vamos seguir com essa reflexão amanhã, mas fica para mim e para você a mensagem: nós precisamos ser humildes diante de Deus, porque o Senhor tem prazer em exaltar os humildes. No entanto, o Senhor abate os soberbos. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores,
Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus, viver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia, ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Se Ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome. Estamos aqui, Senhor, e te pedimos sanidade, sabedoria, discernimento, para que tenhamos um coração humilde e sincero, que vive em harmonia com a Tua palavra. Tira de nós o orgulho, a arrogância, a soberba, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.